Chainmail era um jogo de guerra clássico. A ideia era simular batalhas entre exércitos de diferentes tamanhos. No caso aqui eu já botei, né, uns esqueletos, né, uns soldadinhos, mas isso no comecinho não era normal, não. Normal era realmente só tropa contra tropa. A ideia não era nem ter grid, não. Você realmente tentava simular o terreno da batalha que você gostaria de vivenciar. Em geral, o pessoal procurava batalhas históricas, tentava ver quais era a quantidade de exército, de tropas, e cada figura representava uma galera. Então, por exemplo, no caso do Chainmail, em geral, cada figura aqui representa 20 pessoas. Então, se você tem um soldadinho desse aqui, representa 20 soldados, e agora no total a gente já está vendo aqui são 160, exceto talvez por essa figura que foi pintada aqui, que é um herói. O herói ficava assim como comandante, e no caso do Chainmail, esse herói tinha uma área de comando, assim, que marcava o quanto ele conseguiria liderar suas tropas. Na grande maioria dos jogos de estratégia de guerra, tem uma regra que, eu vou ser sincero, né? Pro final do vídeo vocês vão ver, ela é fundamental nesses jogos e é maravilhosa até para os jogos modernos de Dungeons and Dragons ou qualquer outro tipo de RPG, pois ela ajuda muito a gente a lidar com as situações de medo. Esse negócio do medo, da fuga, lutar, vou engajar, não vou, já começava aí, gente. Já começava aí a diferença porque a gente tem no RPG agora. Nas batalhas daquela época, quando você mandava o seu exército atacar, quando eu, por exemplo, falava, minha tropa vai engajar com a sua aqui, a primeira coisa que você tinha que verificar no Chainmail era se o seu comandante conseguia motivar o povo para ir para além de uma coisa super natural, que é o medo de morrer, né? Ver um bando de gente armada na sua direção. Nos nossos jogos todo mundo é corajoso e herói, mas aqui são um bando de soldados normais, especialmente simulando as batalhas do dia a dia. Então o comandante tinha que ter uma tropa motivada, uma tropa que soubesse por que vai lutar e tal. E esse tipo de coisa era marcada no chamado moral. A moral definia se o soldado ia avançar ou não, no caso a tropa. Então a primeira coisa que você ia fazer como comandante era verificar, jogando 2 dados. Falhei até inclusive, ó, 10, porque quanto mais alto pior nesse caso. Você quer rolar abaixo de um certo número que define a moral da tropa. Então se a tropa tem uma moral média, vamos dizer assim, uns 7 ou 8, você tem que rolar igual ou menos pra poder, vamos lá gente, vamos atacar eles, vamos, senão você tá só lá. Vamos lá, ataca, os oficiais dizendo pra atacar e o pessoal, sem saber se vai ou não. Se você conseguisse passar, você correr aqui agora, nossa, tá mal, não tá certo não. Vamos de novo. Tá, agora, passou em cima. E a tropa fosse atacar, então você ia fazer uma carga, e verificar quem ia vencer contra quem. Você pode perceber que nesses jogos de estratégia daquela época, essa questão da formação fazia muita diferença. Então, por exemplo, no caso dessa tropa aqui, ela tem uma certa vantagem. Como essa aqui é uma tropa treinada, os soldados podem ficar muito bem juntos uns dos outros, eles conseguem se movimentar sem estresse em direção aos outros, e quando eles combatem, eles não têm o risco de perder mais do que 3 figuras, porque só 3 desses outros aqui estão tocando neles. Então não dá para morrer mais ainda. Mais pra frente, para além do Chainmail, quando aparece o Battle System, que é um sistema de batalha de guerras, que é como se fosse o Chainmail Update para o Advanced Dungeons and Dragons na segunda edição, aí essas questões das bases vai ser bem definida mesmo, né? Isso aqui é um exército até de base chamada irregular, que são as grandonas, que não podem nem ficar grudados juntos, e esqueletos representam isso, por exemplo, e eles não conseguem lutar tão coordenadamente quanto uma tropa de mercenários treinada como essa aqui. E aí no caso eu ia ver, se eu tenho 4 soldados tocando 3, eu vou jogar 4 dados. E se eu conseguir o suficiente, para cada ponto aqui, em geral uns 5 ou 6, eu consegui levar uma figura daqui. Então, esse cara, foram 3, eu consegui levar todos os 3 morreram. Só que combates são coisas que acontecem simultaneamente, então eles também iam ter direito a me atacar nessa rodada ainda, jogando os 3 dados deles. Como são esqueletos contra guerreiros bem armados, a chance seria pequena, provavelmente eles só conseguiriam levar com 6. Então eu jogaria aqui, nesse caso, os esqueletos não tiveram o menor sucesso contra as minhas tropas. E os meus soldados estão de boa e vão continuar o ataque. Ou será que não? Porque agora que eu derrubei os esqueletos aqui, vamos supor que esses esqueletos fossem soldados normais, né? Talvez uns soldados não treinados, eles teriam que verificar a moral também. Porque acabaram de morrer um bando de gente. Talvez a galera entre em pânico aqui. Eles acham, nossa, contra esse pessoal a gente não tem chance, vamos fugir. E aí vai fazer um cheque aqui. Só que no caso eles são suicidas e vão ficar e vão lutar. Então a batalha continuaria. O Chainmail é interessante nesse aspecto também, porque a parte da batalha de pertinho, ela só acabava quando algum dos lados não conseguisse mais se motivar para combater. Então podia ser que num primeiro encontro muita gente já caísse rapidamente, até que algum das tropas perdesse a coragem.
No Chainmail, mais um aspecto interessante são os heróis, porque os heróis fazem uma diferença muito grande. Os heróis, pra galera que já jogou aqueles jogos como Fire Emblem, né, essa série Fire Emblem, ou então, por exemplo, Langrissa, eles vão lembrar, especialmente no Langrissa, que tem que ter, vou botar até o link no canal aqui, para o canal do cara lá que mostra os jogos antigos, eles têm essas das tropazinhas, e o Langrissa é praticamente um Chainmail moderno. Você tem o herói com mais um bando de gente que representa 10, mas o herói em si é sozinho. Só que o herói quebra. E o herói é assim, quando você bota o herói pra combater, o herói vale como se fosse por 4 figuras. Claro que tem discussões, é 4 pessoas que ele vale por 80 pessoas, né, já que a gente falou que cada figura são 20, mas isso não interessa, é irrelevante. Pro jogo em si, o que interessava é que um herói era capaz de atacar como se fosse 4. Então se esse herói chegasse aqui e tocasse nesse soldadinho, ele ia rolar 4 dados, 5 ou 6 ele levava alguém. No caso aqui, nosso herói foi meio bundão e não conseguiu levar nenhum dos esqueletos. Agora os esqueletos, um esqueleto assim sozinho não tem a menor chance contra um herói. Por quê? Porque o herói só cai se ele consegue ser acertado 4 vezes na mesma rodada por um exército. Então, como vocês podem ver, os heróis são muito poderosos. E são esses heróis que lá na frente iam virar os nossos personagens de Dungeons and Dragons.